Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam muito bem-vindos. Eu estou numa série de cafés com acupunturas na qual eu estou falando sobre raciocínio clínico e também sobre como selecionar os melhores pontos de acupuntura para determinada patologia mediante o raciocínio clínico. Então sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida estou à disposição. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre alguma patologia. A escolha de vocês, então quem for entrando aí, os que entram primeiros têm direito de escolha, então já mande aí a patologia que você quer, que nós discutimos aqui o raciocínio clínico e a seleção dos pontos de acupuntura, dos melhores pontos de acupuntura para algum padrão de diagnóstico segundo o raciocínio clínico. Tá? Lembrando que estamos com as inscrições abertas com desconto mega especial para o curso de craniopuntura de Yamamoto. Se você tem interesse em se especializar no curso de craniopuntura de Yamamoto, aproveite esse desconto, está de R$ 797 por R$ 597. No cartão, né, pode ser dividido em até 12 vezes de R$ 59,00 e alguns centavos, ou se você quiser pagar no Pix, fica R$ 550,00, basta você me mandar um direct, que eu mando o link de qualquer um dos dois para você. Beleza? Show de bola! Crise de pânico, vamos falar sobre crise de pânico? Vamos falar sobre síndrome do pânico, então hoje, raciocínio clínico e os melhores pontos de acupuntura para tratar esses pacientes. Então vou trazer algumas experiências minhas que eu já tive com crise de pânico, que vai ser interessante nós colocarmos isso aqui, tá? Então deixa eu só fixar aqui para nós começarmos. Café com acupuntura, raciocínio clínico e seleção de pontos de acupuntura para síndrome do pânico. Perfeito. Show de bola, acho que foi tudo certo aqui, fixado. Vamos lá, então vamos falar sobre síndrome do pânico, entendendo da racionalidade por trás, né, do raciocínio clínico por trás, dos padrões sindrômicos que podem estar envolvidos e da seleção dos pontos de acupuntura, que eu trago então algumas experiências interessantes que eu já tive com todo esse processo. Certo? Então sejam todos muito bem-vindos, tá? É incrível ter a participação de cada um de vocês aqui. Tá? Então vamos lá? Vamos falar sobre síndrome do pânico. Então, quando nós falamos de síndrome do pânico, nós podemos cair em um erro grotesco, achando que a síndrome do pânico ela é simplesmente um desequilíbrio do elemento água, do rim e da bexiga. Não é, tá? Não é. Se fosse assim, seria muito fácil de fazermos os tratamentos, né? Infelizmente, não é assim. Nós podemos ter várias síndromes energéticas por trás de todo esse processo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês tenham essa visão do seu paciente, de como você pode, né, olhar ele de uma forma muito mais integrativa para que você possa ter os melhores resultados. Tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é justamente isso aqui, ó. E eu vou falar isso aqui nessas aulas quantas vezes forem preciso. Quantas vezes forem preciso. Porque uma das perguntas que eu mais recebo, no meu direct, nos grupos que eu tenho, é justamente isso. Professor, qual que é o melhor ponto para tratar a menopausa? Qual que é o melhor ponto para tratar síndrome do pânico? Qual que é o melhor ponto para tratar dor lombar? Qual que é o melhor ponto para tratar hipertensão arterial? Vamos mudar esse conceito. Não existe o melhor ponto para tratar uma patologia. Existe uma seleção de pontos, tá? Que você vai escolher mediante os padrões de diagnóstico energético e emocional. Então, se nós entendermos esse processo, isso vai mudar o jogo dos seus resultados com a acupuntura.
Você vai deixar de ser um acupunturista mediano, aquele que fica na média, para ser um acupunturista fora da curva. Tá? Eu venho batendo nessa tecla por várias e várias vezes. Tá? Precisamos entender isso aqui, porque sim, nós podemos ter um paciente com síndrome do pânico, tá? Que tem um desequilíbrio da água. Mas nem todo paciente com síndrome do pânico terá somente um desequilíbrio do elemento água. Senão seria muito fácil chegar aqui para vocês e falar, não, vocês querem tratar paciente com síndrome do pânico? Coloca ponto R9 e R10, melhora medo. Eu pergunto para vocês, será que se você colocar o ponto R9 e o R10 em todos os pacientes com síndrome do pânico, eles vão melhorar a síndrome do pânico deles? Não. Eu poderia pegar aqui uma lista de patologias e selecionar os melhores pontos de acupuntura para cada um deles e vender isso para vocês. Seria um best-seller, um dos livros mais vendidos, só que não daria resultado para todos os pacientes. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como vocês podem fazer o raciocínio por trás dessa patologia. Porque o seu paciente com síndrome do pânico, ele pode sim ter a síndrome do pânico por conta de um processo que está desgastando a essência de Qi dele. A essência, a energia ancestral. E você vai ver esse tipo de desgaste aqui na língua como? Numa fissura que pega da raiz até a ponta. Uma fissura que pega da raiz até a ponta. Então, se você tem um paciente com síndrome do pânico, você avalia ele tem características fisiológicas de desgaste da essência, como, por exemplo, cabelos brancos, dores ósseas, osteoporose, ele tem dor lombar, dor no joelho, ele tem características, baixa audição, cabelos brancos, dentição fraca, que ele tem característica de desgaste da energia ancestral. E o desgaste da energia ancestral vem também por conta do processo de selenidade, do envelhecimento. E aí você avalia a língua desse paciente, a língua dele realmente tem uma fissura que pega da raiz até a ponta. Perfeito, você tem um paciente com síndrome do pânico que tem um diagnóstico energético de desgaste da essência, de desgaste do Jin. Show? Estamos falando, olha que importante, que estamos falando de padrões sindrômicos. Então, nós podemos ter sim uma síndrome do pânico por conta de um processo de desgaste da essência Jin Qi. E aí depois a gente fala, tá, dos melhores pontos para cada uma dessas síndromes. Que aí você vai avaliar o seu paciente, ver qual que é o padrão de desgaste dele energético, qual o padrão de desequilíbrio energético dele, e aí você traça a linha terapêutica. Show? Ah, professor, e se o paciente tem síndrome do pânico, é um adolescente de 16 anos? Pacientes de 16 anos pode ter desgaste da essência? Pode ou não? Podem. Tá? A essência, a energia ancestral, ela é um pacote de energia que nós ganhamos no momento da concepção e que nós não aumentamos a quantidade dela. Nós podemos apenas melhorar a qualidade dessa energia ancestral. Então, mesmo um adolescente de 16 anos, que tem uma vida desregrada, que já pegou uma energia ancestral dos pais em desgaste, pode sim ter uma fissura da raiz até a ponta, mostrando um desgaste dessa essência. Tá? Vida desregrada, paciente que fuma muito, que bebe muito, usa drogadição. Ah, professor, mas esse adolescente não usa nada disso. Mas nós temos que avaliar outras questões. Será que ele não tem uma síndrome congênita que mostra também a qualidade de energia ancestral que vem dos pais, do pai e da mãe? Eu só estou levantando hipóteses, tá? Só mostrando como que você pode fazer esse raciocínio.
Certo? Ah, professor, mas se é um adolescente de 16 anos e que tem um desgaste da essência, ele tem um prognóstico ruim? Nem sempre. Por quê? Porque você pode mudar hábitos de vida, hábitos diários e hábitos alimentares desse paciente para que ele melhore a qualidade dessa energia ancestral e possa ter uma boa qualidade de vida. Exatamente, pacientes que passaram por traumas na infância ou traumas quando ainda estava no ventre da mãe dele também pode ter um desgaste da essência. Tá vendo que o ser humano ele é muito mais complexo? Por isso que avaliar todo essas questões são partes fundamentais e primordiais para você selecionar os melhores pontos de acupuntura. Porque até agora eu só estou falando de algo que está ligado à essência. Mas a síndrome do pânico também, mesmo sendo da água, ela pode vir da mãe da água, vindo por conta de uma deficiência da energia Yanqi, onde o pulmão e o intestino grosso não está fazendo a fisiologia energética, não está captando bem o oxigênio, não está pegando energia Yanqi para que o rim consiga metabolizar a essência e formar o Hong-Chi, que é a energia de cada órgão e cada víscera. Então, se o metal não está nutrindo a água, pode gerar um desgaste também da essência. E aí, você pode ter aqui também um padrão de desequilíbrio por deficiência da energia Yanqi. E como estará a língua desse paciente? Como estará a língua desse paciente que tem deficiência de energia Yanqi? Ela vai estar úmida de salivação. O paciente coloca a língua para fora, parece que vai pingar. Tem muito brilho na língua de líquido orgânico. Olha só, quem estiver acompanhando essa sequência de lives aqui e compreender o processo de raciocínio clínico, você vai conseguir fazer o raciocínio clínico de qualquer patologia. Então nós podemos ter uma síndrome do pânico por deficiência da essência, nós podemos ter uma síndrome do pânico por deficiência da energia Yanqi, nós podemos ter também uma síndrome do pânico por conta de uma terra muito densa que está dominando a água, que está dominando ou não está dominando a água. Então nós podemos ter uma estagnação de Qi que está atrapalhando a água de se expressar, a água de gerar o movimento, gerar a energia, gerar o fluxo. Tá? Então podemos ter também uma síndrome do pânico associada com estagnação de energia. E a estagnação da energia vai ser mostrada, demonstrada, vai estar aparente na língua de que forma? Pelo edema. Edemaciado. E é por isso, então, que muitas vezes nós temos um paciente com síndrome do pânico que ele não tem somente o pânico. Ele tem um toque associado, ele tem uma preocupação associada, ele pode ter uma insatisfação, uma tristeza, uma depressão associada. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido? Porque eu estou falando do padrão de desequilíbrio energético e como ele se mostra na língua. Tá? Mas esse paciente também, ele pode ter um excesso de energia Yang que gera calor, que consome a água, gerando um desgaste da essência, gerando esse processo de síndrome do pânico. E como vai estar a língua desse paciente? Vermelha. Ou com saburra amarela. Ou saburra amarela. Que mostra calor.
Ah, professor, pode ter petequias também? Pode, que também mostra o excesso de calor. Incrível isso, incrível isso. Isso muda o jogo da acupuntura. Isso muda o jogo da acupuntura. Isso muda toda a sua linha terapêutica. Isso muda toda a sua linha terapêutica. E agora, inclusive para os alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional, vai cair uma ficha gigantesca com essa aula. Vai cair uma ficha gigantesca para vocês com essa aula. Porque vocês podem trabalhar a síndrome do pânico não só com a dessensibilização da água. Agora vocês vão entender por que gerar um autoconhecimento no seu paciente é a parte fundamental. E muitas vezes o paciente melhora a síndrome do pânico com o quê? Com a dessensibilização do fogo. Por conta do excesso de calor. Para quem é do curso de acupuntura na inteligência emocional, que acompanhou o atendimento que eu fiz naquela paciente que tinha crises de ansiedade, né, que gerava até bulimia, que ela não comia, perdia muito peso. Quem é do curso aí tem esse módulo lá dentro para vocês, que eu atendo 11 sessões a paciente, eu vou avaliando ela sessão por sessão, mostrando toda a evolução dela. Ela tem uma ansiedade. Se eu fosse pensar somente olhando a ponta do iceberg, eu poderia falar, faz a dessensibilização do fogo. Feita a dessensibilização do fogo, ela não teve melhora. Mas quando a gente olha e vê que tem uma insegurança, uma baixa autoestima por trás, você faz a dessensibilização da terra, a dessensibilização da água, e a paciente melhora. Melhora a ansiedade. Você faz a dessensibilização da madeira e ele melhora a ansiedade. Por quê? Porque a madeira nutre o fogo. Show? E aí, nós também podemos ter uma síndrome do pânico por uma irregularidade de Qi e de Shui, de energia e de sangue, que não nutre ou tira muita energia da água. E aí aqui os padrões de desequilíbrios da língua vão ser maiores, porque ela pode ter a língua trêmula, pode ter a língua desviada, pode ter sinais de arroxeado, pode ter sinais de palidez, pode ter sinais de denteada. Então tem muitos padrões de desequilíbrios. E aí, uma pergunta que é muito interessante de se fazer. Por que vários pacientes têm desequilíbrios do elemento madeira? Porque a sintomatologia do elemento madeira ela é muito mais frequente no nosso consultório. Por que padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais da madeira estão mais presentes na língua? Vocês já pararam para pensar a respeito dessas questões? A madeira, o fígado e a vesícula biliar nutrem e coordenam a energia do sangue. E o sangue, ele é uma energia secundária. E energias secundárias, elas são compostas por energias primárias. Quais são as energias primárias? Essência, energia Jin Qi, energia Yang Qi, energia Yin Qi. Então, se você tem um acometimento de uma energia secundária, você tem um comprometimento das energias primárias. Então, é muito mais fácil você ter sintomatologia de uma energia secundária quando você tem desequilíbrio das energias primárias. Então, vamos lá. Nós mantemos e temos uma boa proteção da nossa essência? Não. Quem aí dorme bem, com boa qualidade, com boa quantidade, fazendo higiene do sono, livre de iluminação no período noturno, não usa telas a partir das 6 horas da tarde? Quem faz isso? Ninguém. Então nós já temos um desgaste da essência. Quem aí respira direito? Que tem uma boa movimentação do diafragma? E se você respira direito, o ar puro que você respira, ele é puro? Ou não tem quantidade de oxigênio, não tem queimadas na sua região, não tem carros trafegando queimando petróleo, não tem poluição na sua cidade? E a terceira energia primária, que é a energia da alimentação. Quem aí alimenta bem? E aí, você alimenta bem? Você se alimenta de alimentos, né, nutritivos?
Professor, eu como só alimentos orgânicos. Beleza, o seu alimento é orgânico, mas e o solo que o agricultor planta esse material orgânico, esses vegetais orgânicos? Será que ele já não foi contaminado por agrotóxicos no passado? Será que esse solo realmente ele era puro, virgem? Vocês estão entendendo? Será que você faz alimentação completa com toda a suplementação de magnésio, de ferro, de cálcio no seu organismo? A sua absorção de vitamina D está ok? O seu intestino está conseguindo absorver todas essas matérias-primas? Sim ou não? Então, olha como nós comprometemos as nossas energias primárias, e isso vai gerar um comprometimento nas nossas energias secundárias. Por isso que o elemento madeira tem tanto comprometimento. Por isso que nós temos tantas patologias referentes ao elemento madeira, ao movimento da madeira. Tá? E a madeira, então, também interfere diretamente no nosso elemento água, podendo gerar síndrome do pânico. Então você não tem uma síndrome do pânico apenas por um desequilíbrio da água, mas você pode ter por vários desequilíbrios. Show? E aí então aqui nós podemos ter então um padrão de desequilíbrio por calor, que é um desequilíbrio do fogo, e também um desequilíbrio da madeira. Irregularidade de Qi Shui. Complexo? Complexo? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Deixa eu aprofundar um pouco mais nisso. Já que estamos aqui, deixa eu subir o nível dessa discussão aqui. Nós já entendemos uma parte importante, que é a síndrome do pânico não vem somente no desequilíbrio da água. Ele pode vir de outros desequilíbrios. Agora que vai ficar ainda mais lindo. A síndrome do pânico, ela pode não vir apenas de um desequilíbrio do elemento água, pode não vir apenas por uma insegurança e medo, mas ela pode vir por conta de um desequilíbrio de cada um dos outros elementos, né? Então, por excesso de calor, por irregularidade de Qi de sangue, por estagnação de energia, por deficiência de energia ou puramente por deficiência da essência. Show? Mais ainda, o seu paciente não vai chegar apenas com um desequilíbrio dos outros elementos. O seu paciente com síndrome do pânico, ele pode chegar e vir com 1, 2, 3, 4 ou até mesmo os 5 padrões de desequilíbrios energéticos. E aí que fica ainda mais lindo. Aí que nos mostra que cada paciente é ainda mais único. Que cada paciente tem a sua individualidade biológica. A sua individualidade biológica. É isso que vai fazer você ter resultados superiores do que os seus concorrentes. Os seus melhores resultados vão vir da sua extrema capacidade de analisar o seu paciente de forma integrativa. Porque aí, o seu paciente pode ter uma síndrome do pânico com uma deficiência de energia Yang-Qi por insegurança e medo. Lindo! O seu paciente com síndrome do pânico pode ter uma síndrome do pânico por conta de um processo de deficiência de energia Yang-Qi e ele tem tristeza e depressão. E aí você não vai conseguir ter resultados com o seu paciente de síndrome do pânico se a base dele for a tristeza e a depressão. Assim como o seu paciente de síndrome do pânico pode ter, juntamente com a estagnação de energia Yang-Qi, toque e preocupação associado. Já mudou totalmente a linha de tratamento. E o seu paciente pode ter síndrome do pânico por conta de uma ansiedade
associada. E vice-versa. Você pode ter também um paciente com crise de ansiedade que tem síndrome do pânico associada. Assim como você pode ter um paciente com síndrome do pânico que tem muita frustração, raiva, mágoa e rancor associado. E você pode ter pacientes com síndrome do pânico que ele tem tudo isso associado. Tem tudo isso. Ele tem o excesso de preocupação, ele tem medo e insegurança, ele tem ansiedade. Show? Isso é fantástico. É isso que te diferencia no mercado. É a sua capacidade de avaliar esse paciente. E aí eu quero mostrar para vocês que vocês podem tratar esses pacientes de uma forma mais específica ainda. Porque você pode usar pontos como R10, R9, que melhoram a insegurança e o medo. Tá? Pontos como bexiga 52. Se você quiser regular a energia, o ponto bexiga 23, o ponto R3 e o ponto R7. Olha que não existe receita de bolo. Nós temos aqui um padrão de desequilíbrio energético que vai ter uma seleção de pontos. Tá? Isso aqui não é fechado, vai depender do seu paciente. Emoções associadas que você pode gerar esse reequilíbrio. Tá? Seu paciente pode ter deficiência de Yanti, que você vai trabalhar com P7 e P9, mais liberação diafragmática. Mais liberação diafragmática. Tá? Você pode usar aqui o bexiga 13. Mas se você quiser melhorar a tristeza e a depressão também, pontos como P5, C7, C3 e também o ponto bexiga 42. Show? Vamos lá. Se tem uma estagnação de energia, diluir essa energia com baço 6, mais baço 9, mais bexiga 20. Opa, desculpa. Bexiga 21. Bexiga 21. Tá? Preocupação, você pode usar o baço 9 mais o bexiga 49. Mais o bexiga 49. Ou é o bexiga 20 mesmo, né? É, bexiga 20. Certo? Calor. Você pode tirar o calor com R2, C3, C7. Você pode usar para ansiedade C3, C7, Intan, VG20. Tá? Você pode usar aqui o bexiga 44, aqui no calor o bexiga 15. Se você quiser trabalhar a irregularidade de Ti de energia, F3, F8, F2, tá? Inclusive com sangria. Você pode usar o ponto bexiga 18. Para a frustração e a raiva, você pode usar F8 mais bexiga 47. Então, olha que por trás de tudo isso existe um raciocínio clínico que você pode fazer. Aqui são sugestões de pontos. Olha a quantidade de pontos que você pode usar para tratar uma síndrome do pânico. Uma síndrome do pânico. Você pode ainda usar para trabalhar a síndrome do pânico voltado puramente para insegurança e medo, a dessensibilização da água.
Se for por deficiência de energia Yang-Qi, você pode usar a dessensibilização do metal. Se for por estagnação de Qi, a dessensibilização da terra. Se for por calor, a dessensibilização do fogo. Se for por irregularidade, a dessensibilização da madeira. Então você pode tratar a síndrome do pânico do seu paciente por qualquer uma das dessensibilizações. Vai depender do diagnóstico energético e emocional desse paciente. Ah, professor, mas o meu paciente tem ansiedade e síndrome do pânico. Associa a dessensibilização do fogo e da água. Associa as duas juntos. Associa as duas juntas. Perfeito? Que incrível isso. Ah, professor, e eu posso associar esses pontos com as dessensibilizações? Posso. Posso associar esses pontos com a dessensibilização do sistema límbico? Pode. Posso associar esses pontos com discernimento? Pode. Com clareza mental? Não só pode, como deve. Por quê? Porque isso vai trazer uma melhora da conectividade do sistema límbico, lá das amígdalas do sistema nervoso central, né? Das amígdalas do sistema límbico, que coordena todo medo e insegurança, e traz isso para a racionalização, para a conscientização, melhorando o discernimento da pessoa para entender esse processo. Show? Ah, professor, mas o meu paciente com síndrome do pânico, quando a síndrome do pânico dele vem, ele desencadeia muita dor no joelho, muita dor na lombar. O que eu posso fazer? Associe o tratamento base juntamente com a craniopuntura de Yamamoto. Vai lá no ponto G, no ponto D, nas vértebras de D1 a D5, né, que são as vértebras lombares. Associa esse tratamento, melhora a dor do paciente, mas você não está melhorando somente a dor, você está promovendo um reequilíbrio energético, um reequilíbrio emocional para esse paciente. Para esse paciente. Faz sentido isso para vocês? Ajudou a explodir a mente aí? Sim ou não? Ajudou a explodir a mente? Se ajudou a explodir a mente, manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender esse processo. Perfeito? Então, olha que uma simples patologia pode ser tratada de diversas formas. De diversas formas. Por isso que muitos pacientes chegam, fazem o tratamento e os resultados não são tão surpreendentes assim. Porque às vezes você não chegou na raiz do problema. Na raiz do problema. E agora, eu quero fechar essa aula com uma questão que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Há muito tempo. Tá? Que é justamente entender... Ah, professor, beleza. O paciente chegou com síndrome do pânico para mim, mas eu não consegui fazer a identificação de qual emoção está associada. Se é puramente medo e insegurança, ou se ele tem ansiedade e preocupação, ou se ele tem frustrações, raivas, ou se ele tem tristeza, depressão. Se você não consegue saber qual que é a emoção base do seu paciente, ou ele não sabe falar, ou ele fala de forma muito confusa, ou ele não sabe expressar, ou ele não gosta de se abrir nessas questões, existe uma forma de você fazer esse diagnóstico, que é através da constituição física.
Você avalia a constituição física do seu paciente, você vai saber qual que é a raiz emocional que está gerando o padrão de desequilíbrio. Show? Incrível isso, né? Fantástico demais. É isso que faz os meus olhos brilharem na acupuntura. Conseguir entender isso. Conseguir avaliar cada paciente e entender que por trás de todo esse processo existe algo muito mais grandioso por trás, que nós conseguimos ajudar esse paciente a trazer uma melhora na qualidade de vida. Não só na dor, não só nos desequilíbrios energéticos, mas nas questões mentais, conscienciais, temperamentais e emocionais do nosso paciente. Show? Então, alguns recados importantes, tá? O curso de craniopuntura está com um mega desconto, tá? Se você tiver interesse no curso de craniopuntura de Yamamoto, me chama no direct que eu te passo o link, os valores, tudo certinho. Eu tenho um único boleto do curso de acupuntura eficiente, que dentro do curso de acupuntura eficiente tem também como bônus o curso de craniopuntura de Yamamoto. Então você vai pegar um curso muito mais completo, com o curso já gratuito de craniopuntura de Yamamoto para você. Se você tiver interesse também, eu tenho um único boleto com desconto ainda da Black Friday, que eu consigo repassar para você, se você tiver interesse. E se você quiser o curso de acupuntura da inteligência emocional, esse você me manda um direct que eu te mando a lista de espera, tá? Porque esse está com as inscrições encerradas. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso Café com Acupuntura de hoje. Terça e quinta às 8 horas da manhã eu mantenho fazendo o nosso Café com Acupuntura. Convido você a participar, porque eu tenho certeza que se você acompanhar e eu conseguir te ajudar pelo menos 1%, você vai conseguir entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Sim, Rose. Esses cursos são sim também para iniciantes, tá? Que você consegue acompanhar aí junto com a sua formação em acupuntura, tá? Show? Beleza? Um grande abraço para vocês, um excelente dia. Se você quiser algum dos cursos, me chame no direct que eu te passo mais detalhes, tá? Qualquer dúvida também pode me chamar lá, que eu tento responder todos os meus seguidores e alunos de uma forma bem ímpar, tá? Muito obrigado aí pelo carinho, pela companhia de cada um de vocês, um grande abraço e muito obrigado, Karen, Jane por estar aí, Rose, Kelly entrou agora no finalzinho, Elísia, tá? Vocês são incríveis, tá? Esse programa só acontece porque eu tenho vocês aqui comigo, tá? Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana. Nos vemos na terça-feira, às 8 horas da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal.